Beleza. Tá Então, gravando. estamos começando mais uma aula da Mentoria Imparável. Hoje a gente vai falar sobre armadilhas mentais que podem prejudicar o seu planejamento estratégico. Esse é o mês do planejamento estratégico, né? A gente está iniciando o ano, então a gente precisa. A gente já aprendeu na aula anterior sobre como você montar o planejamento estratégico e hoje a gente vai aprender um pouquinho de quais são as armadilhas que podem prejudicar esse seu planejamento estratégico. O Lucas vai compartilhar. Acho que já está compartilhando a tela, né? E assim. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, né? Primeira armadilha que pode acabar atrapalhando aí prejudicando o nosso planejamento estratégico. É o viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? Ele ocorre quando as pessoas buscam favorecer informações que confirmam suas crenças preexistentes, ignorando dados que possam contradizer a estratégia, né? Esse fenômeno pode criar uma bolha cognitiva, limitando a visão e impedindo a adaptação de novas informações. É o famoso a famosa necessidade de aprovação, né? Muitas vezes nós queremos que as pessoas aprovem aquilo que a gente faz, né? E pode ser um vilão, pode ser uma armadilha dentro do nosso planejamento estratégico, a gente buscar essa confirmação nas outras pessoas. É um problema muito sério quando a gente consegue, quando a gente acaba dependendo dessa aprovação, acaba tendo essa necessidade de que alguém aprove o nosso planejamento, que alguém valide aquilo, porque senão, tecnicamente, não daria certo, né? E nós temos essa tendência natural, né, de sermos aprovados pelas outras pessoas. Nós pertencemos a grupos, né? Nós pertencemos à sociedade. Então, a gente tende, naturalmente, a esse senso de pertencimento. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse viés de confirmação, porque o planejamento ele é individual, né? Nosso planejamento é individual. Então, não existe necessidade de uma aprovação. Quando você está fazendo um planejamento estratégico, por exemplo, de uma empresa, que você depende de outras pessoas, você depende muitas vezes da aprovação do seu chefe, do seu gerente, do seu supervisor, aí tudo bem, porque é uma pessoa que está acima de você e ela vai dizer se aquele planejamento está ok ou não. Eu lembro quando eu trabalhava dando aula, eu tinha que montar meu planejamento e tinha que apresentar o meu planejamento para a coordenadora. A coordenadora fazia, quer dizer, nem todas, né? Mas tinha uma coordenadora que sempre me fazia alguns questionamentos em relação ao meu planejamento. E eu achava isso bom. Por quê? Porque eu tinha que estudar para o meu planejamento. Eu tinha que saber o que eu estava falando, o que eu estava levando ali. E esse questionamento dela fazia com que eu me preparasse ainda mais, né? Então, nesse ponto, essa confirmação dentro do seu planejamento, essa confirmação que a gente busca, essa aprovação de outras pessoas, é um ponto importante, porque eu dependo da aprovação de outra pessoa para que eu possa executar o planejamento. A parte profissional. Parte pessoal, você não depende de ninguém para o seu planejamento. Aliás, você depende, às vezes, né, do consentimento da sua família dentro do seu planejamento. Fora isso, mais ninguém, não tem necessidade de eu buscar uma afirmação ou uma confirmação sobre aquilo que eu estou propondo, sobre os meus objetivos, sobre aquilo que eu quero, sobre aquilo que eu desejo. Se você parar para analisar, o que acontece muitas vezes? É, eu gosto muito de falar assim, né? Quando, quando você tem uma intimidade com Deus, quando Deus te dá um direcionamento, quando Ele fala com você, muitas vezes Ele não fala com as pessoas que estão à sua volta. Muitas vezes ele não fala com seu pai, não fala com sua mãe. Às vezes ele traz confirmação através de outras pessoas, sim. Mas muitas vezes é particular. Muitas vezes sou só eu. Não é mais ninguém. E as pessoas não vão entender o que está acontecendo ali. As pessoas não vão te apoiar porque elas não conseguem entender o direcionamento que você está tomando. Então, a principal aprovação você já tem, que é a de Deus, que é que te deu a mensagem, que te deu a direção.
Dentro de um planejamento estratégico, essa confirmação, ela tem que ser descartada. A gente tem que tomar cuidado com isso para que isso não se torne uma armadilha mental. Que eu não fique dependente de outras pessoas, que eu não fique dependente do meu pai, que eu não fique dependente da minha mãe, dos meus irmãos, que eu não fique dependente, de repente, de uma terceira pessoa, porque senão eu só vou seguir com o meu planejamento até onde essa pessoa permitir. E não faz sentido. Não faz sentido eu andar na direção apenas que as pessoas querem. Eu tenho que saber o que eu quero para minha vida, eu tenho que saber o que é bom para mim, eu tenho que saber qual direcionamento eu vou tomar. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para que isso não se torne uma armadilha, essa dependência, esse viés de confirmação. Porque senão, eu sempre vou acabar voltando para ter essa afirmação, talvez da minha mãe, talvez do meu pai, e aí eu vou querer que essas pessoas aprovem o meu planejamento. E quando elas não aprovarem, eu vou me sentir frustrado, eu vou me sentir incapaz, eu vou me sentir inferior. Isso vai se tornar uma armadilha mental e eu vou ficar dependente mentalmente dessas pessoas porque eu não vou conseguir avançar. Eu só vou conseguir avançar a partir do momento que eu tiver a aprovação dessas pessoas. Então é um ponto assim, muito importante que a gente tem que tomar cuidado para que a gente não fique dependente das pessoas, principalmente nessa parte do planejamento estratégico. Dúvidas até aqui, perguntas, complementos? Podem falar, gente. Por hora tá tudo certo. O segunda armadilha aí, nós conhecemos aí como superconfiança, né? Mas tem uma palavra chique agora que é overconfidence. Né? A superconfiança refere-se à tendência das pessoas de superestimar suas próprias habilidades e subestimar os desafios. Isso pode resultar em decisões arriscadas e subinvestimento em preparação adequada para a execução da estratégia. Esse aqui é o famoso confiar nos meus instintos, né? Famosa confiar nas minhas habilidades, se achar, né? Muitas vezes. Não, eu me garanto. Eu me garanto. Na hora eu me garanto. Não, na hora eu desenvolvo, na hora eu sei o que eu vou fazer. Essa super confiança, a confiança precisa existir, tá? A confiança precisa existir. Eu preciso estar super confiante em algumas coisas, mas eu não posso subestimar isso, né? Ou superestimar as minhas próprias habilidades. Por quê? Em algum momento eu posso falhar, eu posso errar, eu posso muitas vezes esquecer, eu posso ficar nervoso. Então, quando eu confio único, exclusivamente nas minhas habilidades, de uma forma assim, que eu subestimo as outras coisas, que eu ignoro os fatores, eu ignoro os riscos muitas vezes, eu posso ir para um caminho que eu não gostaria. Eu posso tomar uma proporção com o meu planejamento, com a minha vida, com a minha empresa, que eu não gostaria. Porque muitas vezes eu deixei de aprender, eu deixei de olhar para o lado racional, às vezes eu olho só para o lado emocional, ou ao contrário, né? Deixo de colocar a emoção ali e acabo indo simplesmente pela razão e acabo perdendo alguns pontos, acabo ficando vulnerável. Então, essa super confiança nas suas habilidades, nos seus talentos, pode se tornar um vilão aí dentro desses desafios, tá? Então, você precisa tomar cuidado. Na verdade, assim, tudo que é demais atrapalha, tá? Tudo que é muito, tudo que é demais aí, você tem que ligar um sinal de alerta. Ah, eu tô muito confiante. Opa, peraí, como assim? Muito confiante. Eu posso estar confiante, mas o muito pode acabar te atrapalhando. Ah, eu estou com muito medo. Peraí, muito medo pode acabar atrapalhando você daquilo que você está querendo. Ah, eu estou muito apaixonado. Isso pode te levar a tomar decisões que você não estaria vendo com a razão. Né? O muito, muito, né, entra num processo de soberba. A soberba acaba prejudicando, né? Acaba derrubando
os seus projetos, derrubando os seus sonhos. Então você precisa tomar cuidado com essa super confiança. Tem até uma curiosidade aqui sobre a super confiança, que ela está associada a uma ilusão cognitiva conhecida como efeito Dunning-Kruger, onde pessoas menos qualificadas tendem a superestimar as suas habilidades. O que acontece? As pessoas, às vezes, elas confiam demais nas suas habilidades, então elas acabam caindo pelo excesso de confiança. E as pessoas que às vezes não conseguem alcançar os seus objetivos, elas também acabam superestimando as suas habilidades, porque elas não acreditam no seu potencial, não acreditam nas suas habilidades, não acreditam que elas são capazes, e elas acabam limitando isso. Elas acabam criando uma barreira e elas se conformam com a situação e deixam de acreditar no seu próprio potencial. Então é uma linha muito, não diria nem tênue, né? Mas é uma linha muito complicada. Porque eu não posso superestimar, ter uma super confiança ao ponto de ser excessivo, e eu também não posso superestimar as minhas habilidades, porque às vezes eu só não avancei porque eu não acreditei no meu potencial, não acreditei nas minhas capacidades, não acreditei nas minhas forças, não acreditei que eu seria capaz ou que eu poderia estar naquele cargo, ou que eu poderia abrir a minha empresa, ou que eu poderia prosperar a minha empresa, eu poderia crescer, ou que eu fosse merecedor de alguma coisa. Eu tenho que tomar cuidado com os excessos, né, com os overs da vida, e a gente vai encontrar, tá? Eu vejo várias pessoas que começam os desafios, elas se tornam boas, e aí elas se transformam. Garanto que vocês conhecem também algumas pessoas, né, que se transformam porque elas confiam muito nas suas habilidades, elas confiam muito naquilo que elas fazem, e elas entendem que a única razão delas estarem conseguindo aquele resultado é porque elas se estudaram para isso, porque elas se formaram na profissão tal, porque elas têm dinheiro, porque elas têm contato, por isso, por aquilo, e elas acabam dependendo muitas vezes de um fator só, e a partir do momento que você não tem acesso àquilo ali, você acaba tendo uma queda muito grande. Garanto que vocês conhecem, né? Alguma pessoa assim. Sim, tem bastante pessoa assim. Inclusive, né, algumas vezes eu já fui assim, e daí eu quebrei a cara e aprendi a ser um pouquinho mais humilde com relação a algumas questões, né, de falar, cara, o pouco que eu sei, talvez seja razoável, mas eu tenho muito mais a aprender, né? Cada conhecimento é um universo, é um mundo de conhecimento que talvez chegue ao infinito, né? Então, ter essa humildade, né, de reconhecer que sabe alguma coisa, mas também que não sabe tudo. É bem legal, é bem interessante. E a gente está falando de armadilhas, né? Então isso pode se tornar uma armadilha, né? Tanto o viés de confirmação quanto a superconfiança pode se tornar uma armadilha na nossa vida dentro daquilo que a gente está buscando. A gente está falando aqui de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional, né? E o planejamento estratégico ele envolve tudo, ele engloba tudo. Então, se eu errar, né? Se eu cair numa dessas armadilhas, eu posso comprometer o meu ano. Eu posso comprometer a minha carreira, eu posso comprometer minha família, eu posso comprometer algumas amizades, eu posso comprometer a minha vida financeira, eu posso comprometer todos os projetos que eu estou buscando. Então é um processo assim bem delicado, é uma armadilha e a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair nessa armadilha. Né? Esse efeito Dunning-Kruger são dois estudiosos, né, que eles desenvolveram esse conceito das pessoas superestimarem as suas habilidades, né, as pessoas que se acham inferior. Por exemplo, você estudou, você fez uma faculdade e aí você se preparou e aí apareceu aquela oportunidade, apareceu aquela vaga, ao mesmo tempo você olha e fala assim, mas eu não sei se sou capaz. Não é nenhuma dúvida de se vou ou não assumir, é dúvida de capacidade. Eu não sei se eu sou a pessoa certa, eu não sei se eu tenho capacidade de assumir, eu não sei se eu tenho capacidade, de repente, de assumir a liderança, ou de abrir a minha empresa, ou de prosperar nos meus negócios, ou dar o próximo passo e tal. A gente acaba superestimando as nossas habilidades, os nossos talentos. E a gente só vai saber se a gente der o próximo passo. Senão você vai carregar para o resto da vida a, a, o fato de você imaginar que talvez
desse certo se você tivesse feito. Mas você só vai saber a partir do momento que você fez. Eu gosto de falar o seguinte, é melhor você se arrepender de ter feito do que se arrepender de não ter feito. Por quê? Porque se você fez e errou, ok, você pode aprender com isso, com o seu erro, com a sua falha, mas se você não fez, você vai carregar esse peso pro resto da vida. Será que se eu tivesse feito isso, hoje minha vida não estaria melhor? Será que se eu tivesse aceitado aquela oportunidade, hoje minha vida não estaria melhor? Será que se eu tivesse feito daquela forma, hoje eu não estaria vivendo um outro momento, uma outra fase? Você vai carregar isso pro resto da vida, porque você não fez. Então, quando a oportunidade bate, quando ela aparece, você tem que estar preparado, você tem que saber, você tem que ter convicção daquilo que você quer, daquilo que você deseja. As oportunidades, elas aparecem, até comentei com a Rita ontem, né? Que a oportunidade não aparece para aleatório, assim. Não, ela aparece para quem tem que ser. Quem tem que estar preparado para as oportunidades somos nós. E ela vem, se você não estiver preparado, ela vai embora. Outra pessoa que estiver preparada vai receber essa oportunidade. Mas se ela chegou até você, é porque não chegou para nenhuma pessoa que esteja preparado para ela. Então você é a pessoa escolhida para essa oportunidade, mas a tua preparação é necessária. Se você estiver pronto, se você souber aproveitar essa oportunidade, você vai colher frutos desse. Ah, mas eu posso errar? Pode, todo mundo está passivo a erro. Aprenda com as suas falhas, aprenda com os seus erros, transforme isso num conhecimento e você vai levar isso para o resto da vida. Senão isso não vai acontecer. Beleza? Mais alguém? Vamos para o terceiro ponto, então, que é a aversão à perda, que daí é um ponto interessante também. Ó. A aversão à perda destaca o medo de perder o que já foi conquistado, levando a decisão excessivamente cautelosas. Isso pode resultar na relutância em realizar ajustes cruciais, mesmo quando necessário para o sucesso estratégico. O sucesso da estratégia, né? Muitas pessoas conquistam e têm medo de perder. Um lutador de boxe, se você for ver, ele ganha o cinturão. Só que o cinturão fica com ele durante o tempo que ele conseguir ganhar as lutas, porque ele vai ser desafiado o tempo todo por outros lutadores que vão querer tomar o cinturão dele, que é mais ou menos assim que acontece. Um lutador de MMA, a mesma coisa, né? Quando ele é o campeão, tal, os outros lutadores querem desafiar o campeão, eles querem lutar, desafiar o campeão porque eles querem o cinturão, é o título, né? É a coroa, vamos dizer assim. O cinturão o que o cara precisa de destaque. E aí o campeão tem que defender aquilo ali. Então ele tem que treinar mais que os outros, ele tem que se preparar mais que os outros, ele tem que estar sempre à frente dos outros, porque as pessoas vão tentar tirar o título dele, vão querer tirar ele do cargo de campeão. Na nossa vida, se você parar para pensar, não é diferente. Tranquilo, vou descer. A gente tá se desafiando o tempo todo. A gente está se desafiando o tempo todo. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso entender que eu não posso ter medo de perder. Eu vou lutar. Tá tudo certo. Eu vou correr atrás para ser o melhor, mas tem fatores que vão acontecer que você mesmo vai provocar e você vai acabar perdendo. Tem coisas que não estão sobre o seu controle. Por exemplo, você trabalha numa empresa, amanhã você vai chegar lá na empresa, a empresa está de porta fechada e todos os funcionários perderam o emprego. Você tem controle sobre isso? Você não tem controle sobre isso. Por quê? Não depende de você. Alguma coisa aconteceu, alguém falhou em algum momento, e aí você acabou sendo prejudicado, né? Você acabou sendo prejudicado. E aí o que você precisa fazer? Só ver um negócio aqui. O que você precisa fazer? Você precisa aprender
a viver com a perda. Pronto, você perdeu o emprego, e agora? Qual que é o próximo passo? Você vai ficar a vida inteira chorando porque você perdeu o emprego, ou porque alguém te mandou embora, ou porque a tua empresa de repente faliu, ou porque você fez um negócio errado, ou porque você tomou uma decisão errada, você perdeu. Perdeu, pronto, perdeu. Ai, Você vai ai. fazer o quê? Você vai ficar chorando? Você vai ficar reclamando? Você vai ficar reclamando? Lucas, consegue mutar o dele para mim? Por quê? Porque nós temos que aprender. Só que eu não posso deixar que perder as coisas seja um fator determinante para o meu avanço ou não. Eu tenho que aprender com os erros, eu tenho que aprender com as falhas. Eu tenho que aprender. Mas ela não pode ser uma armadilha. Só de curiosidade para vocês entenderem, estudos comportamentais mostram que as pessoas muitas vezes valorizam mais a perda do que o ganho, o que pode influenciar nas suas escolhas. A gente esquece muito fácil as vitórias que a gente tem, mas a gente lembra muito rápido as perdas que a gente teve. O que a gente perdeu, as oportunidades que a gente perdeu. Lembra que eu falei que fica marcado? Quando você não faz, você se arrepende muitas vezes de não ter feito, fica marcado. Uma perda que você tem, fica marcado. Ah, eu perdi. Garanto que se eu perguntar para vocês agora, uma coisa que você perdeu, que faz falta para você, você vai lembrar, você vai ter uma coisa que você perdeu. Poxa, uma vez eu perdi minha carteira. Ah, uma vez eu perdi meu óculos. Ah, uma vez eu perdi meu celular. Ah, uma vez eu perdi. Fica marcado. Não fica marcado? Alguém já perdeu alguma coisa aí? Fala pra mim, que sente falta. Hum. O O, que o bom é você... perder dentro de casa e achar depois, né? Mas tem coisas que perde e não tem volta. Mas lembra alguma coisa que você perdeu aí que até hoje faz falta? Cara, eu tinha um óculos de sol que ele era polarizado. Eu nunca achei um óculos igual aquele lá e faz falta. Faz falta. Toda vez que eu coloco meu óculos de sol, saio no sol, eu lembro daquele óculos. Falo, Olha aí. poxa vida, perdi. A perca fica chamando mais atenção, né? Verdade. Mas você nem lembra quando você comprou esse outro que você tem, né? Eu comprei numa virada de ano, agora o ano, a ocasião, assim, Bom, cara, pode talvez dizer for, talvez forçando, né? Aí você vai que sim. buscando as informações lá, mas não é uma coisa que vem, né? Mas não é igual quando você coloca o óculos, você lembra que você perdeu o outro. Você não lembra que você comprou esse. É verdade, é verdade. Porque a gente valoriza mais a perca, né, a perda, do que o próprio ganho. E é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, que pode se tornar uma armadilha, porque o que perdeu, perdeu, o que passou, passou. Ah, seria legal se eu encontrasse? Seria, mas já foi, é passado. Foi embora. O tempo que eu perdi, já foi. O tempo que eu deveria ter feito as coisas o ano passado, não tem mais o que eu fazer. Perdi, perdi. Ah, tenho boas lembranças do ano passado. Legal. Vamos criar boas lembranças agora, nesse ano, então? Melhores até do que o ano passado? Né? Vamos dar prioridade para os ganhos, vamos valorizar os ganhos que a gente tem, porque senão essa, essas perdas elas podem acabar tomando o lugar ou a capacidade da gente de avançar. A gente pode comprometer, inclusive, o nosso próprio planejamento, porque quando você vai fazer um planejamento, você fala assim, mas não, nem vou colocar uma coisa dessa daqui, porque eu já perdi. Eu já perdi dinheiro lá. Imagina, né, Lucas? Você que investe na bolsa de valores. Eu já perdi dinheiro lá. Não, não vou investir mais não. Ó, o Valdeci falou, será o melhor ano da minha vida. Exatamente. Imagina, né, Lucas? Você tá lá e fala assim, nem vou investir mais, eu já perdi. Que chance você vai ter de ganhar? Zero, né? E às vezes o perder em determinadas ocasiões é um aprendizado para ir para o próximo nível, né? E é geralmente dessa forma que acontece o crescimento, né? Você perdendo, você errando, você falhando, você fracassando, que é tudo que vai dar a oportunidade para você de criar esse aprendizado para você subir. Para quem entrou depois na aula, né, o tema da aula hoje é armadilhas mentais que podem prejudicar o seu planejamento. Eu falei sobre o viés de confirmação, né, aquela necessidade de aprovação, a superconfiança, o excesso de confiança, confiar muitas vezes
demais nas suas habilidades ou não confiar nas suas habilidades também. Pode atrapalhar o seu crescimento. E a própria questão da perda, né? O medo de perder de novo, o medo de errar, o medo de falhar, o medo de ter todo aquele trabalho, conquistar e depois eu acabar perdendo. Isso pode atrapalhar, isso pode comprometer, pode se tornar uma armadilha, porque talvez você perdeu, você ganhou, perdeu, você ganhou, perdeu. O que você não consegue ver é a capacidade que você tem de ganhar. Uma habilidade incrível, porque se você ganhou várias vezes e perdeu, você não tem dificuldade em ganhar. Você tem dificuldade, de repente, em manter, de repente você tem dificuldade em estruturar, de repente você tem dificuldade em expandir aquilo ali. Mas ganhar, não. Se você ganhou várias vezes e perdeu, é porque alguma coisa você está errando lá na frente, não é sobre ganhar. E aí eu preciso tomar cuidado com essa armadilha, porque ela pode se tornar um bloqueio. Beleza? Alguém quer falar? Quem quiser falar, abre o microfone e bora. Manda lá, Lucas, o quarto slide, então. Quarto ponto. Quarto ponto é o efeito manada. O efeito manada descreve a tendência de seguir a maioria, independentemente da validade da estratégia. Isso pode levar a decisões irracionais e a falta de questionamento crítico. Esses dias atrás, eu estava com a minha esposa lá no centro de Curitiba e o sinal estava fechado para pedestres. E a gente estava com um pouquinho de pressa. E não estava vindo nenhum carro, porque naquele momento era só para carros que virariam ali naquela rua. E não estava vindo nenhum carro. E tinha duas senhoras, uma de cada lado. E elas estavam esperando o sinal abrir e a gente também. A gente olhou assim e falou assim: vamos. E a gente foi. Quando a gente foi, elas foram. Isso criou um efeito manada. Por quê? Por questões de segurança, tanto a gente quanto elas precisavam esperar o sinal ficar verde para o pedestre para a gente poder ultrapassar a rua, atravessar a rua. Né? Mas a nossa atitude, né, a nossa posição ali, que a gente percebeu que não estava vindo carro, a rua estava praticamente vazia, nós atravessamos a rua e nós acabamos influenciando elas a atravessarem a rua também. Ela poderia ter parado? Poderia, mas elas foram no que nós chamamos de efeito manada, onde a maioria das pessoas vai. Fazer o que a maioria das pessoas fazem. É conhecido como o efeito manada. E muitas vezes a gente faz isso. Por exemplo, você está num lugar e as pessoas batem palma. Qual que é a tendência? Tendência é a gente bater palma? Mas eu nem sei por que estão batendo palma. Tô batendo palma. Quando você vê, você tá batendo palma. Às vezes você nem quer bater palma, mas você tá lá batendo palma. Porque tá todo mundo batendo palma. Se você não bater palma, você vai se passar por ridículo. Ou você vai estar mostrando que você não está provando aquilo ali, como que você não gosta. E aí, por causa do efeito manada, isso acontece. Você quer ver? Às vezes acontece você tá num restaurante, numa praça de alimentação, alguma coisa, alguém tá de aniversário e você não conhece ninguém lá. Alguém vai lá e começa: fulano tá de aniversário aqui, parabéns. Começa ali todo mundo, a galera toda começa a cantar parabéns. Ninguém conhece a pessoa. Ninguém conhece, tá todo mundo cantando parabéns ali, vira aquela festa, aquela coisa tudinho. É um efeito manada, porque um grupo fez aquilo. Um grupo, né, começou aquele movimento e as outras pessoas entraram na onda. Porque foi divertido, porque a gente quer fazer a pessoa pagar um mico lá e tal, mas entrou no efeito manada. Quer ver outra coisa que a gente pode trazer? Às vezes uma camiseta, uma roupa que está na tendência, uma pessoa começa a usar, as outras pessoas todas querem usar aquilo ali. Tá todo mundo usando, vamos usar. Tá todo mundo indo para tal lugar. Tá todo mundo indo para a praia. Todo mundo a maioria tende a fazer a mesma coisa. A maioria tende a ir para o mesmo lado. Isso é um efeito manada, onde é uma tendência de seguir a maioria das pessoas. E a gente tem isso de forma natural. O efeito manada tem raízes evolutivas, pois seguir o grupo era muitas vezes uma estratégia de sobrevivência em ambientes primitivos, tá? Então, a gente carrega isso lá dos nossos antepassados lá, porque era uma forma
de preservação, né? As tribos, né? Viviam em comunidade ali, então eles sempre estavam juntos, todo mundo fazia a mesma coisa, ia para o mesmo lado, tal, porque era uma forma de proteção também. Se a gente for mais para a parte primitiva, também a gente vai ver que estar em grupo trazia proteção. Então a gente tendia a fazer ou replicar o mesmo comportamento. Um ponto também do efeito manada que você vai ver muitas vezes você convive com uma pessoa, com um grupo, e existe um certo tipo de palavreado dentro do grupo. Sei lá, uma palavra lá. Daqui a pouco todo mundo daquele grupo está falando. Porque um está falando, o outro começou a falar, o outro começou a falar, o outro começou a falar, o outro começou a falar. Quando você vê, você está falando em casa. Aí tua esposa ouve você falando e ela começa a falar. Teus filhos ouvem e começam a falar. É um efeito manada. Tem pessoas fazendo, as outras pessoas começam a fazer. A gente tende a ir para o grupo. A gente tem que tomar cuidado com isso para que isso não torne um, um bloqueio mental, né? Que não atrapalhe, que não seja uma armadilha mental aí atrapalhando o nosso processo de crescimento. Então, você precisa ter opinião própria, você precisa decidir por vontade própria, você precisa ter as suas escolhas dentro do seu processo e dentro do seu planejamento estratégico. Então, fez lá o teu planejamento, não vai na onda porque todo mundo está fazendo daquela forma, você tem que fazer. Não, seja racional dentro do seu planejamento, seja racional dentro da execução do seu planejamento para que possa fluir, para que possa dar certo. Tá? Não é porque a maioria está fazendo que de repente você tem que fazer. De repente ir na contramão, de repente fazer de forma diferente pode te trazer um lucro maior dentro daquilo que você está planejando ou pode te trazer mais benefícios até do que você imaginava. Então, desvincule isso porque senão pode se tornar uma armadilha, beleza? Querem falar sobre o efeito manada? O que vocês lembraram aí? O simples bater palmas, né? Às vezes tá ali, às vezes você acha que é o momento de bater palmas, você começa, você vai, quando você é o primeiro, você escuta o outro, e todo mundo tá batendo palma. Mas é uma parada muito automática, né? Tá no subconsciente do ser humano mesmo, um instinto, parece, né? Entrar na fila, né? É uma coisa que acontece muito, né? A gente gosta de falar que o brasileiro gosta de fila, né? O brasileiro gosta de formar fila. Nos Estados Unidos, em alguns lugares, é proibido mais do que 3 ou 4 pessoas na fila. Porque eles já sofreram atentado terrorista, né? Então eles não gostam de aglomeração de pessoas. O brasileiro ama aglomeração de pessoas, né? Lá nos Estados Unidos, não. A tendência é que não fique aquela aglomeração. Mas tem um vídeo, até depois eu posso procurar ele. Eu não tenho ele. Mas os caras fizeram uma experiência num shopping. Eles colocaram uma faixa no chão e colocaram uma pessoa ali, acho que 1 ou 2 pessoas, numa fila, e as pessoas começaram a parar atrás e perguntar: ah, essa fila aqui é do quê? Não sei, diz que tem um negócio bom ali na frente e tal. E aí começou a formar a fila, e começou a ficar uma fila enorme, ninguém sabia o porquê que tinha aquela fila ali, ninguém estava esperando nada, e as pessoas foram parando, e formando fila. E não era uma fila para nada. Eles foram, né, manipulados ali por possíveis coisas. É um efeito manada. Ah, tem alguém na fila? Deve ser alguma coisa boa. Ah, deve ser alguma coisa boa, deve ser alguma coisa boa. E as pessoas ficam ali esperando. Passaram horas e horas na fila esperando, sem saber o que eles estavam esperando. É porque esse efeito manada vai puxando, é igual o Lucas falou das palmas ali, né? A pessoa bateu palma do lado, puxa, eu vou bater também, porque senão eu vou me sentir fora do grupo, vou sentir fora da casinha. Não sei se você já ficou sem bater palma algumas vezes, assim, quando alguém tava batendo palma. Parece que você é a pessoa mais estranha do mundo, né? Sim, verdade. Até as pessoas te olham e falam assim, o que que tá acontecendo? Tá batendo palma por quê, né? O Gostou? olhar das pessoas, né? Exatamente. E aí a gente acaba indo, a gente acaba virando Maria vai com as outras, né? Famosa frase. O que mais quer falar aí? Aproveita que tá liberado para vocês falarem. Vamos pro quinto ponto? Quinto é o desconforto hiperbólico. Desconforto hiperbólico refere-se à preferência por recompensas imediatas, em detrimento de benefícios a longo prazo.
Isso pode impactar na capacidade de manter o foco nas metas estratégicas de longo prazo. Pessoas que são viciadas em recompensa imediata. Pessoas que querem para hoje, querem agora. A gente está vivendo numa sociedade, né, onde as pessoas querem agora. A gente quer resultado agora. Por que a nossa mentoria dura um ano? Porque eu sei que não tem resultado da noite para o dia. Não tem. É treino, treino, é errar, errar, errar para depois acertar, é testar, 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 é fazer, 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 fazer. Você não vai começar correndo uma maratona de um dia para o outro. Para você chegar numa maratona, você vai ter que correr o primeiro quilômetro. Você vai ter que correr o segundo quilômetro, você vai ter que correr o terceiro, você vai ter que correr 5 quilômetros todos os dias. Você vai ter que participar de uma corrida de 5 quilômetros, depois você vai ter que se preparar para uma de 10, depois você vai ter que fazer uma, duas, três, quatro, quantas vezes você achar necessário a meia maratona de 21 quilômetros. Porque é uma preparação para os 42. A maratona é 42 quilômetros. 42 quilômetros é 4 horas e meia, 5 horas. Tem pessoas que fazem com 6 horas. Né? Quem está mais avançado ali vai fazer em torno de 4 horas. 3 horas e 50, alguma coisa assim. Mas o que acontece? Eu preciso começar. Para eu chegar no nível da maratona, eu preciso começar. Eu preciso dar os primeiros passos. Eu preciso treinar. Treinar, treinar, treinar. Ah, eu vou disputar uma maratona? Eu não tenho no meu desejo, na minha vontade. Eu coloquei que no máximo em 2 anos eu quero disputar uma meia maratona, 21 quilômetros. Mas eu sei que depois que eu fizer a primeira de 21, eu vou querer fazer a segunda, a terceira, a quarta de 21, porque daí eu superei os 5, superei o 10, né? Porque eu já fiz 5, já fiz 10. O 21 é o próximo passo e eu vou querer dar o próximo passo, que vai ser 42. Não sei quando, ainda não coloquei um objetivo. Mas o meu objetivo no máximo em 2 anos é fazer de 21. Por quê? Não, porque eu quero ir superando cada dia mais. Eu quero ir crescendo cada dia mais. Então, eu não posso já querer fazer aquilo que eu não consigo. A recompensa imediata, ela motiva, muitas vezes. Mas se eu ficar atrás só de recompensa imediata, eu não consigo ter um planejamento consistente. Eu não consigo construir um futuro glorioso. Porque eu só vou querer coisas rápidas, coisas fáceis. E o caminho é longo, mas a recompensa é eterna. Tudo que você constrói, tudo que você ganha nessa fase de preparação, você dá muito mais valor. Sabe aquela frase que fala tudo que vem fácil vai fácil? Que é uma frase muito verdadeira. Né? Quando vem muito fácil, a gente não dá valor. O resultado disso daí a gente vê principalmente pelos ganhadores da Mega Sena. A maioria dos ganhadores da Mega Sena, que não tinham nada e ganharam muito dinheiro, os que não morreram ficaram mais pobres até do que estavam. Por quê? Porque não sabiam trabalhar, porque não sabiam, estavam acostumados com recompensa imediata. Então, comprou tudo que queria, ajudou tudo que queria. Para muitos foi uma sentença de morte, porque estava numa vida, passou por uma vida totalmente diferente, foi assaltado, foi morto, não pode confiar em ninguém, acabou perdendo. Recompensa imediata. Às vezes a gente quer recompensa imediata. E às vezes é bom, às vezes vai te motivar para alguma coisa. Mas você tem que tomar cuidado para você não ficar buscando recompensa imediata. O desconto hiperbólico está relacionado à forma como o cérebro humano avalia e valoriza o tempo de maneira não linear. Então, eu preciso entender que eu tenho recompensas imediatas, mas isso não pode ser um fator determinante. Eu não posso viciar na recompensa imediata. Sabe por que você passa 3, 4, 5 horas nas redes sociais? Às vezes até 6 horas do seu dia nas redes sociais? Alguém sabe me dizer por que passa tanto tempo nas redes sociais? Se você não conseguiu medir ainda, todo celular tem como você verificar ali quanto tempo você está passando em todos os aplicativos do seu celular. Alguém sabe por que fica tanto tempo nas redes sociais? Por causa da dopamina que ela oferece de forma imediata, né? Prazer. As Eles, redes sociais, eles, maratonar uma série, né? Tudo te traz recompensas imediatas.
dispara a dopamina, que é a sensação de prazer, de bem-estar. E aí o que que acontece? Eu fico viciado naquilo. Gente, é sério, é recomendado. Quem tem criança menor de 2 anos, não deixa ter contato com tela, não deixa ter contato com televisão, não deixa ter contato com o celular. Eu queria ter descoberto isso quando a minha filha era pequenininha. Essa geração que está vindo, elas estão presas dentro do celular. Nós já estamos ficando presos no celular, porque a recompensa imediata está vindo o tempo todo. Então, a criança, quando vai para a escola, ela fica sem o celular, ela fica desesperada. Desesperada, porque recompensa imediata o tempo todo. Recompensa imediata o tempo todo. Ela está ficando o dia inteiro praticamente no celular, aí o tempo que ela tem que ficar para fora, ela não consegue. A gente vê pelas crianças que não conseguem ficar parada muitas vezes no culto, na igreja. As crianças vão para algum lugar, elas não conseguem ficar paradas. Por quê? Porque elas estão acostumadas com recompensa imediata. Porque elas estão desde pequenininha com o aparelho de celular, com o tablet, com o computador na frente, com a tela na frente. E ela está gerando essa sensação de prazer, de bem-estar o tempo todo, o tempo todo. E a gente precisa disparar isso em pontos estratégicos para poder trazer a motivação. É por isso que a gente vê muitas pessoas depressivas hoje. Porque ela não tem o resultado que ela queria e ela queria para ontem. Ela não quer esperar. Ela quer para ontem. Nós queremos para ontem o resultado. Só que o resultado não vai vir da noite para o dia, ela vai vir de um processo de preparação. Então toma cuidado para a recompensa imediata um, não ser uma armadilha mental aí para você, beleza? Alguém? Vamos para o sexto então. Dificuldade de aceitar mudança. A resistência à mudança pode surgir de desconforto pessoal e pode se tornar uma barreira para a execução eficaz de novas estratégias, tá? Gente, para quem está buscando crescimento, para quem está buscando desenvolvimento, mudança é necessária. Mudança é necessária. Você precisa fazer mudanças. Você precisa mudar muitas coisas. Você precisa mudar, de repente, a tua cama de lugar, de repente, o teu sofá de lugar. Você precisa fazer algumas mudanças. Mudar o teu escritório, mudar a tua mesa, mudar a posição que você senta, mudar tem que mudar, a mudança tem que ser constante. O nosso cérebro, ele não pode se acomodar. A mudança precisa acontecer. Só para vocês terem uma ideia, ó, a psicologia organizacional destaca que a resistência à mudança muitas vezes está enraizada na necessidade de manter a estabilidade percebida. Nós queremos ficar ali no que nós chamamos de zona de conforto, porque nós estamos acostumados, nós estamos habituados com aquilo ali e nós dificultamos a mudança. Só que não tem como eu ter resultado ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas todos os dias. Não dá, não cabe. Você quer fazer alguma coisa, você quer um resultado diferente, você vai precisar fazer alguma coisa diferente. Para fazer alguma coisa diferente, você vai ter que mudar alguma coisa. Vai ter que mudar o seu hábito, né? Vai ter que mudar as coisas da forma que você está fazendo. Vocês conseguem me dizer o que é rotina? Vocês conseguem me dizer? Falem para mim. Quero que todo mundo fale aqui. Eu não quero que. Eu tô enxergando todo mundo só o Lucas aí de câmera aberta, eu queria que vocês abrissem a câmera aí também, né? E que vocês compartilhassem comigo aqui. O que vocês entendem por rotina? Bom, rotina para mim é eu fazer uma programação do meu dia, né? Onde eu vou determinar tempo para fazer determinadas atividades e isso vai acabar até se tornando um hábito, né? Tipo, acordar, levantar, ir pro trabalho, sair do trabalho, almoçar, tal. Então são ações com relação ao que eu preciso fazer no meu dia, ou desejo fazer no meu dia, que se tornam repetidas nos demais dias, né? É isso que eu entendo sobre rotina, por Fala enquanto. aí, Rita, para mim. O que é rotina para você? Abre o micro. Está com o microfone Ah, tá. desligado.
Agora entendi. É uma sequência de tarefas, atividades. Eu tenho costume de fazer no domingo, planejar minha semana. Aí eu organizo, por exemplo, médico, cliente, horário de estudo, horário de. Se tem alguma coisa diferente para fazer, ou um livro para ler. A mentoria eu sempre agendo para eu não esquecer. Logo cedo eu pego o meu planejamento. Eu acho que ele também. Ele mandou um bem legal. Ah, não, o que ele mandou é orçamento, né? Mas eu achei muito legal também a planilha. Vamos lá, quem tá aí? Marinês, fala para mim, o que é a rotina para você? Marinês, está me ouvindo? Abre o microfone e fala para nós o que é rotina para você. Bom, para mim, rotina normalmente é levantar de manhã, eu faço minha caminhada com meu esposo, depois a gente retorna. Como a gente mora no sítio, lida com animais, né? Aí a rotina nossa diária é, depois que chega da caminhada, tratar as galinhas, soltar as ovelhas no pasto, retorna, toma o café, essa é a rotina. Daí ele sai para o serviço e eu continuo com o serviço da casa, vou na horta, volto. Assim, é bem nesse sentido assim, é o dia a dia. Quando a gente morava na cidade também era mais ou menos assim, só que daí a gente saía, para mim a rotina era ir para o trabalho, voltar para casa, né? E sempre aquela, como a gente diz, a mesmice, sempre a mesma coisa, Fazer a né? mesma coisa. Beleza. Isso. Para mim sempre foi isso, seguir, né? A rotina, seguir a rotina diária. Pelo menos eu tenho escrito lá, rotinas diárias, o que tem que fazer, né? Limpar, recolher o sapê que cai dos pinheiros, que cai no gramado, deixar limpo, 3 vezes por semana, essas coisas assim, né? Aí eu anoto numa folhinha as tarefas diárias, no caso. É questão assim, ó, de limpar a casa, lavar roupa, estender roupa. Não tem muita coisa como o pessoal que está desenvolvendo. Tem 2 dias na semana que eu saio e a gente faz, eu e uma amiga minha, a gente produz coxinha de aipim, produtos com o aipim e cocada. Aí a gente compra os cocos inteiro, quebra, rala, limpa direitinho, né? Rala e faz cocada. Depois para ir vender na cidade, né? 2 dias na semana. Então é mais ou menos isso, é a sequência, né? Beleza, beleza. Vocês não precisam falar o que vocês falam, tá? Eu só quero que vocês definam para mim o que é, né? Dar o significado de rotina. Vamos lá. Sidney? Fala pessoal, boa noite para vocês. Tudo certo? Tudo bom? Tudo? Então, olha só, a rotina é fazer tudo do mesmo modo, né? Sempre do mesmo modo. Eu tenho uma rotina, igual ela comentou, levanta, toma café e vai trabalhar. Só que, às vezes, para quem trabalha em algo que, mecânico no caso, vira mecânico, né? Tem que cuidar para isso não atrapalhar, né? Porque comigo atrapalha às vezes, porque às vezes eu vou sair com a esposa, eu entro na minha rotina ali e entro na rua, quando eu vi, eu tô na rua errada. Por quê? Porque eu tava na minha rotina mecânica. Isso não pode deixar acontecer, não. Forma automática, né? É, mas é isso aí. A definição Vou é fazer tudo no decidir. mesmo modo e sempre nem presta atenção e acaba fazendo sem querer. Voltou, vou descer. Vou fazer ele falar agora. O Vando, meu irmão, Fala aí, vou descer. O que é rotina? Rotina é você fazer todos os dias as mesmas coisas, né? Boa, isso aí. Tudo no automático. Aí, se você fizer uma rotina boa, você pode criar uma rotina produtiva, né? Agora, Então, a mesma eu, eu, rotina, eu, você. Oi? eu vou trazer algo diferente para vocês. A rotina é você fazer as mesmas coisas todos os dias de forma diferente. Quando você faz as mesmas coisas todos os dias,
acontece o que o Valdeci falou. Você acaba entrando no modo automático, é o que o Sidney falou ali. Né? Poxa, às vezes até esqueço de onde eu estava indo, porque eu só entrei e fui, acaba pegando um caminho diferente. Às vezes você tem que ir para um lugar, você vai para o caminho do trabalho, ou vai para o caminho da igreja, porque você está acostumado a fazer aquilo ali de forma automática, e aí você acaba esquecendo o que você tem que fazer, ou você esquece até o que passou pela rua. Então, para muitas pessoas, rotina é fazer as mesmas coisas todos os dias. Só que quando você faz todas as mesmas coisas todos os dias, você faz de forma automática. Para mim, rotina é você fazer as mesmas coisas todos os dias de forma diferente. Como assim, Nil? Como que eu posso fazer as mesmas coisas todos os dias de forma diferente? Pois é, para que você não caia no piloto automático, e detalhe, tá? Nós, 40% das nossas ações durante o dia são feitas de forma automática, tá? 40% do seu dia você nem pensa para fazer, você faz de forma automática. Ou seja, se os teus hábitos estão ruins, 40% do seu dia vai ser feito de forma automática e vai ser feito ruim, e você não vai ter mudança, porque ele está sendo feito de forma automática. Por isso que a gente precisa entrar nesse processo de mudança. Fazer as mesmas coisas todos os dias de forma diferente é você ser criativo naquilo que você está fazendo. É você estar confiante naquilo que você está fazendo. É você não fazer as coisas de forma automática, mas você encontrar formas, maneiras de não cair na rotina, de não cair na mesmice, de não ficar fazendo aquela coisa chata. E existe, tem como você fazer de forma diferente. Eu saio muitas vezes para correr e eu tenho uma dificuldade muito grande em ficar correndo em círculo ou fazendo o mesmo percurso todos os dias. Eu tenho que mudar, eu tenho vários caminhos, eu tenho várias possibilidades. Eu corro na rua, então eu tenho várias possibilidades. E eu mudo de rua, vou para outro lugar, vou para outra direção, tal, porque eu estou trabalhando, estimulando o meu cérebro a fazer mudanças todos os dias. Então o caminho é diferente, eu não sei quanto tempo eu vou demorar, eu não sei quais desafios eu vou encontrar. Faça isso. Muda a rua que você sai, muda o lado que você sai de repente da sua casa, muda a rua que você pega, faz mudança. Faz mudança dentro da sua casa, muda os seus móveis, muda a cortina, muda as coisas de lugar. Hoje em dia, com móveis planejados é muito difícil, né? Mas muda o que for preciso. Muda, de repente, a tua mesa de lugar, muda as coisas que estão de lugar ali, muda o teu relógio de pulso. Você gosta de usar relógio, às vezes, você usa sempre na direita, coloca na esquerda, você usa sempre na esquerda, coloca na direita, muda. Mudança é necessária, a gente precisa aceitar a mudança. Quando você começa a ficar com dificuldade de aceitar a mudança, você pode estar gerando aí essa armadilha mental que vai te prejudicar, que não vai deixar você avançar. E tudo que eu quero é que você decole nesse ano de 2024. Então você precisa estar sujeito à mudança. A gente vai provocar essas mudanças em vocês. Por exemplo, a nossa formação de desbloqueio emocional, ela é 6 e 7 da manhã justamente para poder provocar essa mudança. Muita gente já caiu fora, muita gente não conseguiu, por causa do horário. Porque eu não consigo acordar. Pois é. Mas e aí, como que você vai conquistar seus objetivos se acordar é uma barreira para você? Como que você vai querer ter sucesso na sua vida, sendo que horário é problema com você? Sendo que você não consegue muitas vezes ler um livro, sendo que muitas vezes você não consegue assistir um filme, um documentário que está sendo passado, que é para o teu crescimento. Mas muitas vezes eu quero maratonar algumas séries que não fazem sentido nenhum para mim. Como que eu posso esperar mudança fazendo as mesmas coisas todos os dias? Não tem lógica. Eu não vou conseguir resultado fazendo as mesmas coisas. Se eu quero coisas diferentes, eu preciso fazer coisas diferentes. Se eu quero resultados grandes, eu preciso fazer coisas grandes. E a mudança está nesse meio. Eu preciso fazer mudança na minha vida. Se você não fizer a mudança, se você não cair na real, e criar uma rotina para você e colocar que todos os dias você tem que cumprir aquela rotina, você tem que fazer aquilo, você não vai conseguir alcançar seus objetivos. Por exemplo, eu não quero ler todos os dias, mas eu tenho que ler. Eu não quero estudar, mas eu tenho que estudar. Eu não quero, muitas vezes, fazer algumas coisas que eu faço, mas eu tenho que fazer. Porque eu sei que eu tenho que construir. Eu ainda não consegui alcançar todos os objetivos. Então, eu preciso continuar fazendo até que o resultado apareça. Enquanto o resultado não aparecer, não acabou. E aí eu preciso entender todo esse processo. Vamos lá para o 6? É o 6, né? Dificuldade de mudança. Vamos para o 7. O 7 é o efeito halo. O efeito halo,
ocorre quando a impressão positiva ou negativa de uma característica de uma pessoa ou situação influencia na avaliação global. Isso pode levar a análises imprecisas do desempenho e impactar a execução do plano estratégico. Lucas, sumiu a apresentação. Mas eu vou resumir aqui para você o que é o efeito halo. O efeito halo é aquela impressão que eu tenho antecipada das outras pessoas ou do ambiente. Sabe quando aquele julgamento que você faz? Você olha uma pessoa e você fala assim, não gostei dessa pessoa não. Ah, essa pessoa parece ser chata, essa pessoa parece ser legal. Ah, essa pessoa parece ser muito metida. Aí você vai lá e conversa com a pessoa é totalmente diferente do que você estava imaginando. Você faz um pré-julgamento. É uma impressão que você tem, positiva ou negativa, da característica da pessoa, ou de uma situação, ou de uma influência. Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque isso pode ser uma armadilha. Eu posso estar julgando uma situação, eu posso estar julgando uma pessoa e eu posso estar fechando portas por causa desse julgamento que eu faço. Isso é chamado de efeito halo. O efeito halo é frequentemente observado em contextos de avaliação de desempenho e entrevistas de emprego. Muitas vezes a pessoa que está fazendo a entrevista de emprego, ela está olhando para as pessoas e ela já olha pelas características e ela já descarta sem muitas vezes saber quem que é o profissional. Ou muitas vezes você olha e fala assim, essa empresa não vai me contratar não, estão dificultando muito aqui. Aí você cria esse julgamento, aí automaticamente você ativa a sua crença limitante e aí você realmente não consegue, porque você coloca aquela barreira, aquele empecilho ali que faz, de repente, você achar que você não é merecedor. 8. Ilusão de controle. A ilusão de controle... Passei para aí. A ilusão de controle refere-se à crença excessiva em poder controlar eventos, mesmo quando fatores externos podem influenciar significativamente o sucesso ou o fracasso da tragédia. Aquela ilusão de que você está no controle das coisas, que você pode controlar a hora que você quiser. Quer ver um exemplo bem legal disso? Bem interessante mesmo, mas é para poder te chocar. Um exemplo forte para isso é o próprio pecado. Como assim, próprio pecado? Olha, muitas vezes, muitos dos pecados que nós cometemos, ele é feito de forma consciente. Você sabe que você está errado. Você vai lá e erra porque você quer. Ou muitas vezes você se acha tão bonzão ou tão boazona que você fala assim, não, eu consigo parar a hora que eu quiser. O vício é uma dessas coisas. Eu paro a hora que eu quiser. Não, só vou fazer hoje. Só mais um pouquinho. Só mais uma vez. Só... Uma ilusão. Você não tem o controle. A ilusão de que você tem o controle. Mas chega um momento que as coisas começam a te controlar. O vício começa a te controlar. Você acaba ficando dependente. Essa dependência acaba te prejudicando. Então, eu tenho que tomar cuidado porque pesquisas mostram que a ilusão de controle é uma característica comum do pensamento humano e pode influenciar decisões em vários domínios. Pode influenciar, pode comprometer o meu futuro. De repente, você está começando 2024, você falando assim, mas eu tenho tudo sob controle. Eu não preciso fazer um planejamento. Eu sei o que eu quero. Eu sei. Eu já sei. Sabe mesmo? Certeza? Por que você já não executou, então? Por que você já não fez? Por que você já não colocou em prática? Se você sabe, se você tem esse controle. Então, essa ilusão de controle pode acabar sendo uma armadilha que pode prejudicar o seu planejamento estratégico, pode prejudicar o seu ano. Se você ainda não fez o teu planejamento estratégico, volta, assiste a aula anterior, cria o teu planejamento estratégico. Nem avança se você não fizer. Porque tudo que a gente vai falar daqui para frente não vai fazer sentido. Não vai acontecer. Vamos para o 9. Inércia. O que é inércia? Inércia envolve a resistência à mudança e tendências de continuar com ações previamente estabelecidas, mesmo quando são ineficazes. Inércia é você permanecer no mesmo lugar. É você continuar sendo a mesma coisa. Passa ano, entra ano,
e você continua a mesma coisa. Você não evoluiu, você não foi para frente, você não foi para trás. Você não saiu do lugar, você está um poste ali. Você não tem resultado para lugar nenhum, nem para positivo, nem para negativo. Você não fracassou para você poder aprender, você não errou para você aprender, você não avançou para poder aprender, para poder ter resultado. Você continua a mesma coisa. Ali no mesmo lugar. Isso é inércia. Envolve a resistência à mudança, quando você não quer mudar, quando você não quer fazer por onde, quando você não quer fazer as atividades, quando você não quer fazer o seu planejamento, quando você não quer buscar um crescimento, não vai acontecer nada, você não vai sair do lugar. Você não vai crescer. Você vai ficar iludindo, achando que alguma coisa vai acontecer, que alguém vai vir te ajudar, que um milagre vai acontecer, que Deus vai descer do céu e vai fazer alguma coisa por você. E não vai fazer nada. Sabe por quê? Porque depende do teu movimento. Não adianta você ficar inerte. Você tem que se movimentar. A inércia comportamental é um fenômeno estudado na psicologia e destaca a propensão das pessoas em permanecerem na sua zona de conforto, mesmo quando confrontadas com mudanças necessárias. As pessoas às vezes sabem que precisam mudar, elas entendem que elas precisam fazer alguma coisa, mas não faz por quê? Porque está na inércia, porque não consegue ir nem para frente nem para trás. Eu preciso tomar cuidado com isso. Você tem que tomar cuidado. Se você está fazendo as coisas de forma automática, se você não está vendo resultado, você tem que ligar o sinal de alerta. Você tem que começar a fazer coisas diferentes, porque senão não vai acontecer nada. E o 10º e último ponto é o otimismo racional. O otimismo excessivo pode obscurecer a avaliação realista dos desafios, levando a decisões e ações que não estão alinhadas com a sua realidade. Então tem que tomar cuidado. Eu tenho que ser otimista, tá? Você não pode ser pessimista. Mas você volta a dizer, tudo em excesso prejudica, tá? Tudo que for em excesso prejudica. Então não deixa as coisas ficarem em excesso, tá? Tenha controle das coisas. Seja otimista, sim, mas seja realista também. Seja ciente das situações, das coisas que podem acontecer. O otimismo é uma característica positiva da psicologia positiva, mas em excesso pode ser prejudicial. A psicologia positiva destaca a importância de um otimismo equilibrado. Tá? Você tem que ser otimista, mas você tem que ser realista, não pessimista. Otimista, mas realista, sabendo onde você pode chegar. Lucas, se quiser parar de compartilhar, pode parar. Tem que saber, você tem que ter essa ideia, você tem que ter essa noção. Buscar, sim, sempre ser otimista, mas não ao ponto de ser excessivo, de achar, de não conseguir enxergar a realidade que está à sua volta. Você precisa enxergar. Então, qual que era a ideia hoje? A ideia hoje era poder trazer para vocês, né, informações importantes dentro dessa questão do planejamento estratégico e que existem armadilhas mentais que podem acabar prejudicando o teu planejamento estratégico. Vou repetir para vocês. Viés de confirmação, superconfiança, aversão à perda, efeito manada, desconto hiperbólico, dificuldade de aceitar mudanças, efeito halo, ilusão de controle, inércia e o otimismo irracional, tá? Você precisa estar presente nas suas decisões. Tem que ser de forma racional. Você tem que ser otimista, sim, mas você tem que ser realista nas coisas que você faz. Esse PDF da aula de hoje eu vou deixar arquivado junto com a aula, tá? Você vai poder baixar lá depois. Mas vamos lá, eu quero tirar dúvidas de vocês. Quero que vocês falem. A gente tem alguns minutos aí para a gente poder tirar dúvidas e eu quero poder contribuir ainda mais com vocês. Vamos lá, falem aí para mim. Dúvidas, perguntas, alguma contribuição da aula? Vamos lá, pessoal. Eu falei bastante já hoje. Então, eu queria fazer uma pergunta aí. Que gancho que eu posso usar para me escapar da minha rotina? Da minha forma de compensação ali também, que eu fico muito tempo no WhatsApp, eu atendo muito cliente via WhatsApp. Só que eu acabei criando um vício de olhar o celular sem
às vezes sem ele tremer ou sem apitar, porque eu deixo sempre no silencioso, de tanto que eu olho. Eu esqueci E, um nome, uhum. mas é. Esqueci o nome agora. Mas é uma. Isso acaba se tornando uma doença, tá? Esse vício de você não ficar. Não poder ficar sem o celular nem um pouquinho. Você quer ficar vendo o tempo todo. Deixa eu ver aqui. Hoje eu fui fazer uma caminhada no parque, deixei o celular no carro, para deixar, porque eu não tinha nada como fosse que. Estava com a esposa, os filhos estavam dormindo e não teria nada que eu precisasse olhar naquele momento. E consegui deixar. E ontem também consegui deixar, mas durante o dia, na rotina de trabalho, parece que eu fico bem louco para olhar o É celular, nomofobia. dirige. Como que é? Nomofobia é o nome disso. Que é a Novo. dependência do aparelho. Aí, uhum. Tem algumas coisas que você pode fazer. Mas como você trabalha com o celular, é muito difícil você ficar sem, porque os seus resultados estão dependendo ali de uma conversa, né, de uma venda está dependendo ali, mas você vai ter que criar o hábito mesmo, de colocar um limite de quando você não está trabalhando, de você não olhar quando não está trabalhando. Entender que existe um horário de trabalho e fora do horário de trabalho, eu não sei se você tem que responder fora do horário de trabalho. Na verdade, assim, até não teria. Mas o que acontece? A gente, sendo diretor da empresa, a gente quer dar um atendimento legal para os clientes, né? E isso a gente, quando algum cliente entra em contato comigo fora de horário, a gente entende, por causa do. A gente atende supermercados, mercados, e quando o cara fecha o mercado e ele te manda uma mensagem fora de hora, é porque ele está com a cabeça para você naquele momento. Uhum. E acredito que talvez é que eu tinha muito vício no celular quando eu trabalhava em outra empresa, né? Eu trabalhava muito acelerado e agora eu estou tentando talvez trabalhar menos e planejar mais, sabe? Só que ainda não é fácil, mas a gente vai chegar lá. Você vai ter que mapear isso daí, né? Você vai ter que ver se realmente se é importante, você vai ter que classificar ali mensagens que são importantes, o que é interessante, e algumas coisas você vai ter que deixar para depois, você vai ter que ir criando esse controle mesmo. Uhum. Sabe? Como você trabalha e depende disso, é muito difícil. Uhum. Mas sempre que você puder, final de semana, que você puder descansar, ficar fora, tenta fazer isso. Eu sei que é difícil, mas isso pode acabar prejudicando ainda mais. Vamos tentar planejar algo para conseguir. É um vício, né? É um vício, uma dependência, acaba sendo, né? É um vício. Bom, a gente pode até fazer uma aula depois falando sobre os sintomas desse vício aí, porque tem vários sintomas que a gente pode identificar, mas é bem interessante. A gente começa a procrastinar, né? Começa a deixar as coisas para depois, você acaba não realizando algumas tarefas, algumas coisas não vão acontecendo. É Uhum. bem complicado. É como a gente trabalha com o celular, a gente acaba acordando e dormindo com o celular. Né? É isso que acontece. Deixa o celular ali, 6 horas da manhã já. E aí você fica longe, parece que você tem uma necessidade de estar olhando para ele o tempo todo. Nem que não precise dele, parece que tem que estar ali. Então é uma impressão falsa, né? Uhum. Uma impressão falsa que a gente tem ali, que ele vai tocar, que as pessoas precisam da gente, né? E é bem complicado. Mas, pelo fato da gente trabalhar nisso daí, fala, Lucas. Uma questão que me ajudou com relação a essa questão do celular, de estar a todo momento, eu diferenciei o meu número particular, o número da empresa, e o número da empresa eu deixei com um toque diferente. Falei, cara, se é trabalho, dependendo do horário, eu respondo, dependendo não respondo. E, às vezes, o meu particular, eu deixo desativado as notificações e falo, cara, se realmente é importante, essa pessoa vai me ligar. Então, isso foi tipo um nível hard, mas eu falei, cara, tem que ser assim, porque eu tava demais, eu largava, né? E às vezes nem era, trabalho não era nada, era só essa questão do vício, né? Então isso me ajudou um pouquinho.
Beleza. Lucas, pode interromper a gravação e a gente continua o bate-papo aqui, tá?